Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio da Buzzword. Antes de começarmos o episódio e apresentar o nosso convidado, eu gostaria de agradecer todas as mensagens que temos recebido, as subscrições, as visualizações, toda a ajuda que têm dado ao nosso podcast. Muito obrigado. Relativamente a comentários, há 2 ou 3 comentários que eu gostaria de destacar. Um deles fazia referência que nós devíamos ter um papel mais jornalístico em termos de podcast. Eu entendo os comentários. Eu gostaria só de informar que eu não sou jornalista, não tenho formação de jornalista e respeito muito a profissão de jornalismo. A ideia deste podcast é tentar descodificar as buzzwords, pegando em pessoas com experiência para apoiar este projeto. A ideia é descodificar e ajudar as pessoas que veem este podcast a melhorar a sua literacia financeira / tecnológica. O segundo ponto que eu também gostaria de esclarecer é assim, houve alguns comentários, isto não se trata de relações pessoais. Todos os meus convidados eu tenho alguma admiração profissional. A maioria dos convidados ainda são poucos. Eu não tenho nenhuma relação pessoal. A primeira vez com quem estive foi precisamente aqui no podcast, e é o caso hoje do nosso convidado. O nosso convidado é um grande convidado. Tenho um prazer imenso em tê-lo aqui e passo a apresentar João Melo Zorro. Licenciei-me em Economia e ainda antes de iniciar a carreira fui tirar um mestrado e uma pós-graduação em Gestão. Foi no final disto que me convidaram para ingressar no Banco Melo de Investimentos, para a área de mercados. Entretanto, fui-me interessando cada vez mais por tudo o que dizia respeito a esta área e acabei por tirar várias outras formações. Em 2000 fui convidado para integrar a área de investimentos da ESAF, hoje GNB GA, para a gestão de fundos de investimento em obrigações. Com a ajuda de uma excelente equipa, fomos procurando ser inovadores e adaptar as técnicas e os processos das gestoras internacionais. Entre 2006 e 2008, João esteve envolvido na gestão de produtos financeiros complexos para investidores internacionais, os CDOs, que na altura eram bastante populares. Este envolvimento foi bastante útil para a formação do João. Não só o obrigou a desenvolver novas skills, como também o forçou a ir apresentar as novas capacidades do mercado institucional pela Europa fora. Foi uma experiência bastante enriquecedora para o João. Nos últimos tempos, tem tido a responsabilidade de coordenar a área do mercado de ações, que, segundo o João, tem sido bastante enriquecedor e desafiante. É um mercado muito dominado pelos algoritmos e pela inteligência artificial. Em termos de atividades extracurriculares, o João tem gosto pela fotografia digital e analógica, guitarra e tecnologia em geral, como a programação em contexto de machine learning, presentes com todo o gosto do João Melo, que tem como função o Head of Equities and Fixed Incomes na GNB GA. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria de começar este episódio por perceber quem é o João. Quem é o João fora da sua atividade profissional? Olha, sou marido, sou pai de 2 crianças e basicamente entre isto e o trabalho fica pouco tempo para outros projetos e outras ideias, mas como também sou uma pessoa muito curiosa, não é muito difícil muitas vezes ver-me envolvido intensamente a procurar perceber como é que as coisas funcionam, e como alguns, enfim, curiosidades minhas, na verdade, podem ser descodificadas, não é? Mas isto vão tendo fases, não é? Mas enquanto eu não dou por satisfeito, torno-me um bocadinho ou demasiado focado e perco um bocado a noção das coisas à minha volta. Mas, acima de tudo, uma pessoa muito curiosa. Uma pessoa curiosa, mas quando fala em termos tem curiosidade, porque estamos a falar pode dar algum exemplo? O que é que gosta de ser curioso, posso assim dizer? É assim, eu quando, por exemplo, na fotografia, sempre gostei. Eu recordo-me desde
adolescente, ter o grupo de amigos, como a Câmara Escura, e então víamos imensa coisa, até filme de animação. Depois, quando fui para a faculdade, o tempo começou a faltar, mas logo tive a oportunidade de regressei e acabo depois por tirar cursos para mais alguma coisa. Isso é bom, isso é muito bom. Mas, entretanto, surgem outras curiosidades e a questão, por exemplo, da inteligência artificial, e que acabei por até perceber, para perceber como é que eles funcionam nestes novos também buzzwords, como o que é a inteligência artificial, o que é o machine learning. Dei por mim a aprender a programar uma linguagem relativamente fácil, que é o Python, mas apenas só para conseguir compreender como é que estas coisas todas funcionavam. Mas é nesse estrito, digamos, campo de curiosidade, não é para, obviamente, fazer, mas para conhecer como é que as coisas Já agora, aparecem. podemos começar pelo fim, já agora que estamos a falar em questões de machine learning, inteligência artificial, que é algo que eu também gosto muito. A minha pergunta é: você acha que tanto a machine learning como a inteligência artificial, em termos da sua atividade, isso é uma mais-valia? É uma mais-valia? É algo que é usada? É algo que está a ser pensada? Sim, é usado em diferentes contextos, desde a aplicação, composição de carteiras de investimento, em que carteiras tenham exposição a mais do que um ativo e que procuram, digamos, encontrar a diversificação que, por um lado, faz reduzir o risco e, ao mesmo tempo, aumentar a rentabilidade. Não que antes não se fizesse, obviamente que sempre se fez, as descobertas, ou bem desenvolvimentos académicos em relação a estes temas já vem nos anos 50, porventura até anterior a isso, mas hoje em dia somos uma sociedade de informação, não é? E a informação hoje é acesso relativamente fácil, mas complexo, porque é muita informação. Exatamente. E, portanto, a aplicação destes modelos, enfim, que vieram também porque as capacidades tecnológicas permitem que os computadores hoje em dia, por uma fração do preço, tenham capacidades inimagináveis comparativamente a alguns anos atrás, não é preciso ir muito atrás. É capaz, portanto, de calcularem com muita rapidez coisas que antes, obviamente, não eram tão viáveis, não é? E, portanto, tudo isso ajudou muito ao desenvolvimento de modelos que procuram descodificar a informação, encontrar padrões, encontrar respostas. Respostas, exatamente. E aí, dentro dos padrões e das respostas, um ângulo que é hoje que domina muito muitos. No mercado norte-americano, no europeu eu não tenho esses números, mas no mercado norte-americano, por exemplo, lia algures que praticamente 90% das transações que se passam no mercado de ações americano, 80% 90%, é gerado por máquinas. Não é? Eu recordo-me de ouvir um trader de uma instituição nos Estados Unidos que dizia que a experiência mede-se em horas, não é? Portanto, se eu tenho 10 horas de experiência a fazer qualquer coisa, uma pessoa que tenha 100 horas de experiência, obviamente, sendo não só, obviamente, mais experiente, tem condições para ser mais capaz. E hoje em dia um algoritmo aprende, ganha experiência muito rapidamente, porque não precisa de parar para ir almoçar, processa a informação a uma velocidade estonteante, não se engana, e portanto em pouco tempo reúne as horas de experiência que humanamente não seria possível qualquer um de nós ter, não é? E portanto é bastante utilizado e está a contribuir para uma alteração significativa naquilo que é habitual ser a capacidade dos analistas em compreender o mercado, não é? Porque o mercado financeiro é composto por pessoas, evidentemente, tomam decisões. Eu posso tomar uma decisão diferente da pessoa B, mas coletivamente todos, quando vemos assim grandes números, o nosso comportamento é mais típico. Não é? E este comportamento das máquinas cria aqui diferenças e que são, hoje temos que perceber como é que funciona.
para entendermos as coisas hoje em dia. Independentemente da questão hoje das tecnologias, dos algoritmos e por aí fora, no final é sempre a decisão é sempre humana, não é? Já não. Já não? Não, eu recordo-me, em curiosidade também, eu recordo-me de há uns anos atrás ter tido a oportunidade de visitar nos Estados Unidos, em Nova York, chamados hedge funds, que vêm muitas vezes assim com uma tradução que é fundos de cobertura. Já tenho encontrado que é a tradução à letra, mas que na verdade eu não reconheço essa tradução como sendo correta, mas que se posicionavam o mais próximo possível da Bolsa, para que as comunicações, não é, que dos dados Exatamente. chegassem mais depressa a eles, porque estavam de paredes meias. Portanto, os cabos, digamos assim, a informação chegava mais depressa, embora estivéssemos a falar de nanosegundos, com certeza, exatamente, ou até medidas mais pequenas do que isto, mas tiravam vantagens. Aliás, há um livro que depois encontrei a ler que descreviam exatamente isto, e engraçado porque soube, estava lá e vi, e portanto são máquinas que tomam as decisões praticamente sozinhas, não têm a intervenção humana, é muito limitada, isto em alguns casos. Como é óbvio. Noutros é um misto. Ok. Eu ainda vou voltar ao princípio, mas muito obrigado pela explicação. Eu queria perceber um bocadinho mais o João enquanto pessoa, depois vamos à parte profissional, porque temos aqui uma série de temas para conversar. Eu gostaria de agora focássemos um bocadinho mais na sua formação, na sua preparação para chegar onde chegou. Nunca foi nada muito pensado. As coisas, era bom aluno? Médio. Eu nunca fui... Nunca soube bem o que ia ser, ou o que eu queria ser. Aliás, eu recordo-me em criança que queria ser aquelas coisas, bombeiro, ou piloto de avião, essas coisas. Claro. Mas as coisas foram seguindo o seu caminho e eu fui sendo arrastado sem grande, enfim, sem planear o que viesse, eu adaptaria, e o facto é que acho, olhando para trás, e pelo o gosto que tenho hoje em dia pela tudo o que é tecnologia, acho que teria dado um bom engenheiro. Como engenheiro, até porque há uma situação, ou pelo menos há uma característica nesta minha, enfim, profissão, é que por mais que queiramos controlar, de facto somos apenas uma pequena peça. E ao contrário de outras profissões em que enfim, o desempenho do exercício da função é mais fácil de planear, é mais não tem evidentemente as suas dificuldades e as suas surpresas, mas aqui mais que a gente por vezes pense e esteja tão certo das nossas ideias, das conclusões, somos relativamente rápido atirados para o lado, porque é isso, porque hoje em dia a complexidade dos mercados, principalmente, é acima de tudo um comportamento muito psicológico de multidões. Sim, não é? Exatamente. E portanto é frustrante muitas vezes. E achamos que existe assim alguém que está interessado em que as coisas nos corram exatamente ao contrário. Ao contrário. O nosso convidado anterior dizia que quando estava nos mercados, ele dizia que o que era verdade de manhã, ao final do dia já não era. Isso é verdade. E os cabelos brancos. Nem é preciso estar à espera. Os meus colegas às vezes gozam comigo, porque agora posso estar a defender, nada de ideia, e depois de uma hora estou a fazer tudo ao contrário. Porque acima de tudo temos de nos adaptar. Exatamente. E não é que o nosso raciocínio esteja incorreto, mas há um momento certo para ele estar correto, e há diferentes espaços temporais, não é? Uma coisa é o agora, nos próximos minutos, outra coisa é mais à frente, não é? E há um erro muito típico, que é as pessoas às vezes agarradas às convicções vão mais depressa à falência, até que tenham razão, não é? Depois já é tarde, não é? Então temos de ser acima de tudo muito pragmáticos
E as qualificações estão lá, mas Às vezes é preciso ter alguma agilidade, exatamente. não perder o foco, mas Sim, adaptarmos adaptar. o que é ver. Não é? Você tirou a licenciatura em Economia, Fui para a Economia, mas, sem razão nenhuma especial. mas depois fez a pós-graduação. Depois, entanto, comecei a foi? tirar um mestrado em, vê se me recordo o nome, Gestão e Estratégia Industrial. Que, entretanto, ao mesmo tempo que fazia a parte letiva, interessei-me por um curso de gestão, porque na Economia de gestão era muito pouco, não é? E mais prática a gestão. Não é? E então havia um curso de pós-graduação que também me inscrevi. Portanto, um era durante o dia, o outro era à noite o mestrado. Fez em simultâneo? E fiz em simultâneo uma coisa. Mas ia trabalhar? Não. Ok. Não. Só depois. Ok. E, portanto, acabei por dizer as coisas. Seguimos um caminho. Certo. Não é? E parece que há uma certa mão invisível, não é? Que acabam por nos empurrar. Exatamente. E o facto é que foi depois do curso de esta pós-graduação, enfim, de gestão, que depois assim, comecei a trabalhar na altura do Banco Nacional de Investimento na sala de mercado, exatamente porque tinha lá na altura uma professora que trabalhava aquela colaboradora. Como é que é viver numa sala de mercados? É diferente de cá do que enfim, do que se vê nos filmes e Por isso é que eu fiz essa pergunta. Principalmente até para nós, quando visitamos, ou no início, não é? Quando visitamos aquelas salas de mercados, aqueles grandes bancos de investimento internacionais e entramos naquelas salas enormes, não é? São salas, são pisos. Sim. Em que as salas realmente estão mais ou menos assim organizados pela lateral, não é? De todo aquele espaço e o miolo são mesas, não é? Com muita gente, com muitos ecrãs. Exatamente. E é tudo essa ideia exatamente, que nós temos, enquanto cá é uma versão mais reduzida. Mais reduzida. Um ou dois ecrãs. Mais reduzida. Dois, deveria ser é o mínimo, diria. Ter mais que dois já deve ser um luxo. E depois estamos a falar, né, de instituições financeiras que cobrem muitas geografias, muitos ativos, e portanto tem que ter lá muita gente. Como é óbvio. E a proximidade é útil para eles, enfim, transmitirem a informação e estão constantemente não digo em brainstorming, mas é bastante mais enriquecedora a proximidade de pessoas que acompanham de clientes diferentes, com necessidades diferentes, produtos diferentes. E hoje em dia, pessoalmente a grande praça sempre foi na Europa, Londres. Não é? Londres, sim. Hoje em dia com o Brexit. E hoje com o Brexit, quem é? Na Europa, qual é? Eu não lhe sei dizer. As coisas dividiram-se. Ok. Mas dividiram-se. Uns para Frankfurt, outros para Paris. Depois há a questão geográfica de nada altura, e hoje ainda se mantém assim. Houve uma fase, aquela fase que eu descrevia, em que sentavam-se nesse caso em Londres, nessas salas, pessoas que acompanhavam clientes de diferentes geografias. Não é? Mas da altura, para muitas delas, achou-se que fazia sentido era a proximidade e, portanto, iam para próximo desses clientes. Portanto, não estava sempre em Portugal a cobertura de clientes portugueses, Espanha dos espanhóis, e houve essa fase. Não é? Descentralização. Eu, para mim, como cliente, senti diferenças para pior em alguns sentidos, não é? Principalmente este de saber que com quem eu estava a falar também estava próximo das outras. Exatamente. Todos os colegas de outros países, com outro nível de experiência, que me podiam perfeitamente dar melhor informação. Não é? Quando vêm para cá ou vão para as geografias mais próximas dos clientes, depois, evidentemente, por mais tentem criar ou estabelecer reuniões e acompanhamentos, não é a mesma coisa. Entretanto, o mercado português, a partir de 2008, reduziu-se bastante e começou-se a assistir
a concentração em termos geográficos sobre o mercado português em Espanha. E, portanto, começaram a ir para a Espanha, e quem estava para a Espanha cobriria Portugal, Espanha e tal. E, portanto, a lógica da Ibéria. E, portanto, hoje temos uma realidade em que cá em Portugal estavam muitas casas, hoje em dia não está praticamente nenhuma, e Madrid acaba por aqui substituir o centro da Ibéria. Exato. E depois outros estão espalhados entre a França, a Alemanha, em Frankfurt, praticamente, e Inglaterra, poucos. E esse tem sido a grande consequência do Brexit. Não é? Vamos agora falar um bocadinho sobre o seu dia-a-dia, mas eu iria começar porque eu, quando li a sua função, pensei assim, bem, temos aqui uma buzzword, porque o que é ser Head of Equities and Fixed Income? O Head aqui é só ser responsável pela equipa que gera ativos. No mercado financeiro temos, enfim, um conjunto diferente de ativos, obrigações e ações, são os típicos produtos, não é? E, portanto, o que fizemos há uns anos foi reunir na mesma equipa estas valências, não é? de a gestão de ativos e obrigações e de ações. Há um propósito, ou pelo menos há um elo comum, que é dentro da dívida de obrigações e há ações, há um elemento comum que é a empresa, não é? Enfim, dentro da dívida há outros países, não é? Dívida pública. E existe também outro tipo de dívida mais complexa, mas que na verdade muito relacionada com empresas, não é? Que é a dívida emitida pelas próprias empresas. E, portanto, o elemento comum a ações e a obrigações, neste caso, é a empresa. As empresas emitem dívida, não é? E emitem ações. E, portanto, essa é as suas fontes, né, de financiamento da atividade. E, portanto, a vantagem de reunir dentro do mesmo grupo formas distintas de olhar para a empresa, porque ambos têm formas diferentes. Sim. Um gestor ou um analista de obrigações preocupa-se com o risco de incumprimento, porque o upside, ou seja, a rentabilidade deriva do facto daquela empresa continuar a cumprir com o pagamento do juro. Exatamente. Nas ações, o analista de ações está mais preocupado com o crescimento de resultados, porque distribui esses resultados em forma de dividendos e, portanto, valoriza a ação. Portanto, enquanto um está preocupado com o crescimento de resultados para a distribuição, o outro está mais preocupado é que não incorra para aquele fim de melhorar resultados, não incorra em riscos excessivos que possa pôr em causa a empresa. E, portanto, o analista e o investidor de obrigações preocupa-se com esta parte mais conservadora. Qual destes dois é o mais interessante? Obrigações ou ações? Não lhe consigo dizer. Ambos têm as suas particularidades. O mercado de ações é um mercado mais líquido, mais popular. Sim. Todos, enfim, as pessoas em geral, todos acham que percebem o suficiente. Pois. Enquanto nas obrigações parece que é visto como um ativo mais para especialistas, não é? E na verdade, cada ações tem que ser bastante especialista, porque hoje em dia tem que não só compreender a própria dinâmica macro, porque empresas reagem, setores reagem de forma distinta consoante o ambiente económico. Portanto, tem que compreender quais são os setores que melhor beneficiam, quais são os setores que têm a evitar, quais são as empresas exatamente dentro deste enquadramento também têm que evitar, quais são aquelas
que oferecem melhor potencial numa lógica fundamental, mas agora com a preocupação também de entenderem mais do ponto de vista quantitativo, derivado a toda a gestão baseada em decisões quantitativas, que há bocado falávamos, e portanto tem que acrescentar mais um domínio de matéria que nas obrigações não existe tanto. O investidor de obrigações ainda é basicamente um investidor de análise fundamental da empresa, aquela análise dos resultados, do balanço, né? E tanto como os bancos, enfim, quando avaliam o risco de crédito fazem, é muito mais próximo disso. Hoje no mercado de ações, a análise fundamental até, enfim, está mais complicada de ter sucesso, exatamente pela emergência de outras formas de investimento e pelo facto que nos últimos anos, agora estamos a mudar um bocadinho aqui o disco com uma reversão da política monetária na subida das taxas de juros, mas nós tivemos aliás, pensamos bem, desde 2008, como resposta à grande crise financeira de 2008, que políticas monetárias passaram todas elas alteraram profundamente a forma de intervirem, não é? E portanto estamos a ter taxas de juros, inclusive negativas, sim, programas de compras de ativos, tudo isto para criar, digamos, uma certa inflação dos preços dos ativos para combater o pessimismo e o sentimento muito negativo e permitir, enfim, na altura salvar bancos, o sistema financeiro que em 2008 foi posto em xeque e portanto todo esse dinheiro, digamos, fácil, de taxas negativas com yields reais, ou seja, yields depois de inflação negativíssimas, levou os investidores a ter que procurar alternativas, não é, de investimento e tomando mais risco, pois, procurando, enfim, fugir do tradicional, porque o tradicional já não tinha a remuneração adequada. E portanto os últimos anos têm sido muito castigadores para quem investe apenas numa lógica fundamental. Tudo o resto criou vícios que distorceram bastante a lógica só da análise fundamental. Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta. Uma pergunta ou seja, duas perguntas. Qual é a diferença entre inflação e deflação? Na inflação os preços sobem, não? Na deflação os preços descem de uma maneira sistemática, não é? Vivemos já os dois. A deflação inflação e deflação ambos são situações que os bancos centrais, hoje em dia bancos centrais, porque na Europa é o Banco Central Europeu, nos Estados Unidos é a Reserva Federal, por exemplo, mas em outros países têm os seus bancos centrais também, não é? Tendem a combater, porque quando se instala a perspectiva de que amanhã os preços estão mais baratos, não adio a minha decisão de consumo ou de investimento, não é? Portanto, isso cria claramente aqui uma pressão de adiamento de investimentos e de consumo que afeta, obviamente, negativamente a economia. Portanto, a deflação não é bom. A inflação também não é bom, porque é também em si um imposto de rendimento, não é? À população, principalmente àquela mais desfavorecida, e portanto os bancos centrais encontraram aqui um meio termo, não é? um valor que andam cerca dos 2%, como se fosse assim um número mágico, porque é que é 2, porque é que não é 2,5 ou 3, mas na verdade andamos aqui à volta desses valores que durante muito tempo, enfim, tem-se conseguido, ou conseguiu-se, entretanto, com todo este dinheiro fácil e depois do Covid, a pressão sobre a economia foi de tal maneira grande em relação a ordens de consumo, de investimento, compra, de aquisição, em que fornecedores não conseguiram dar resposta, não é? A capacidade de resposta está bastante diminuta e os preços
obviamente subiram, digamos assim, o elemento estabilizador desta dinâmica procura e oferta, mas que os bancos centrais tendem a querer dominar, e agora estamos na fase de retirar os estímulos que antes existiam, para também procurar trazer a inflação para os tais valores que os bancos centrais acham adequado, na casa dos 2%. Ainda estamos longe disso. Há aqui um ponto até que eu acho importante neste podcast, que é tentar perceber um bocadinho, já nos deu aqui algumas indicações, mas tem a ver com o facto de nos poder dar uma ideia do que é o seu dia-a-dia na GNB. Sim, qualquer casa de investimento, neste caso uma gestora, na área de investimentos, o que a sua principal função, o próprio nome diz, é gerir carteiras de investimento. Essas carteiras de investimento têm diferentes produtos ou diferentes ativos, diferentes perfis de risco, porque há investidores que procuram aplicar as suas poupanças em produtos conservadores, há outros que não se importam em assumir risco para procurar em contrapartida. Podes dar um exemplo do que é quando disse que um investidor gosta mais de assumir risco e outro é mais conservador, que tipo de... Vamos procurar ver aqui dois extremos, não é? Como até há algum tempo é óbvio que era um investidor que procura um depósito a prazo. Pois. Né? E o outro que procura criptoativos. Pois. Né? Sim. Na ideia de que multiplica património e, em poucos segundos. E portanto, isto cria, né, diferentes estilos de gestão, diferentes estratégias de investimento para fazer face a estes diferentes perfis de produtos que nós temos que ter para fazer, para corresponder às necessidades dos nossos clientes. Não é? Você acha, só entrando aqui na questão de falou alguns dos seus, há clientes que gostam, por exemplo, de fazer investimentos de risco na questão das cripto. Sim, nós não investimos em criptomoedas, não. Mas qual é a sua opinião enquanto profissional sobre a questão das cripto? É porque eu vejo aqui tantas alterações, eu vejo... É engraçado. Eu tenho alguma dificuldade em generalizar o que vou dizer, até pessoal e também dentro de discussões com os meus colegas, não é? É uma amostra muito reduzida. Sim, claro. Mas nós sempre observamos este fenómeno com muita desconfiança. Muita desconfiança porque era para nós difícil perceber como avaliar qual é o valor daquele ativo. Exatamente. Mas depois, no dia-a-dia, na rua, as pessoas que nós vamos conhecendo na rua, principalmente as pessoas mais jovens, todos eles investidores. Exatamente. Estão assim e comecei-me a sentir claramente fora. Não é? Ou seja, a minha literacia, de facto, agora poderá ser posta em causa, ou iliteracia, e portanto, tenho que procurar compreender. E ao tentar compreender, fui me encontrando com maior ainda obstáculos e dificuldades à compreensão de todo esse fenómeno, porque depois já percebi que existia milhares de diferentes, vamos chamar, criptomoedas, depois os NFTs, que me fez uma imensa confusão, e como é que era possível que tivessem aqueles valores absurdos. Então toda aquela dinâmica foi para nós, e penso que em geral, pelo menos as pessoas que conheço da área, sempre um bocado alien, né? Estrangeiros, em relação a tudo isto, porque nós estamos mais habituados a investir em ativos, pelo menos temos, bem ou mal, temos formas de conseguir avaliar, não é? Sim, até ter uma empresa, controle. uma ação, eu consigo, independentemente depois do que acontece ao preço da ação, porque está sujeito depois a outros fenómenos também, claro. Mas conseguimos compreender, esta é uma boa empresa, esta é uma empresa sólida, que tem um produto interessante, que dá lucro, distribui dividendos.
é mais tangível. Não é? Sim, eu percebo. Eu percebo. E o conceito desses criptoativos desafia estas. Eu por acaso coloquei mais até por curiosidade, porque nós vamos nos próximos episódios, não no próximo, mas provavelmente no 6º episódio da Buzzword, vamos ter aqui um especialista em cripto e vamos tentar entender um pouco mais. São mais eu vou muitas vezes ao YouTube ver e ouvir, não é? E alguns especialistas e tentar compreender o porquê. Porquê que as coisas valorizam tanto e porque é que agora hoje em dia também desvalorizam tanto, não é? Obviamente que para o lado negativo, enfim, de quem quer argumentar contra, encontra como justificação este tal dinheiro fácil que fez com que emergissem alternativas que têm taxas de juros negativas e outros ativos de rentabilidade muito reduzida. Aquele parecia oferecer essa possibilidade de rentabilidade. Eu voltava aqui um bocadinho, já me falou do seu dia-a-dia. A atual empresa trabalha. Qual é o core? Não vamos entrar em detalhe, mas só temos uma ideia do que é. Faz a gestão, é responsável pela gestão de fundos de investimento, pela gestão de carteiras em que institucionais, como os fundos de pensões e seguradoras, contratam-nos para gerir essas carteiras, fazer face a responsabilidades, né? Um fundo de pensões face a responsabilidades futuras de pagamento dessas pensões, okay. e seguradoras que têm produtos vida e outro tipo de produtos que também digamos, fazem o outsourcing, não é? Ou gerem elas esses recursos ou externalizam. Okay. E portanto nós e outros nossos concorrentes o que fazem é a gestão dessas carteiras dentro desta tal diferenciação em termos de perfis de risco, diferentes ativos, indo ao encontro aos objetivos de todos estes grupos de investidores que são diferentes, têm objetivos diferentes. Certo. Um fundo de pensões de um segurador tem um objetivo diferente de um cliente particular, um cliente particular com 50 ou 60 anos tem obviamente um objetivo diferente do que alguém com 20 anos. João, a conversa tem sido muito agradável, tem sido uma conversa espetacular, mas ao longo da nossa conversa houve aqui alguns termos que usou que eu gostaria, panágio, por isso é que o podcast chama-se Buzzword, se nos podia descodificar essas palavras. Eu vou começar aí com uma muito complexa, eu não sei se vou dizer corretamente, dívida corporate high yield. High yield. Falávamos há pouco que empresas emitem dívida, obviamente, de ações. E dentro das empresas existe uma distinção entre o que nós chamamos empresas chamadas de investment grade, ou seja, têm um rating um rating elevado, que significa que aquela empresa tem pouquíssima probabilidade de incumprimento. E depois há as outras empresas que estão abaixo desse nível que distingue as empresas com menor probabilidade de default, com que elas têm maior probabilidade de incumprimento, e portanto têm maior risco. É maior risco, mas também tem maior rentabilidade. Obviamente. Se estiverem assim, niveladas, evidentemente maior risco, exigimos melhor rentabilidade. Mas dentro desse universo temos empresas também muito diferentes, aquelas que estão à beira de incumprimento e aquelas que estão à beira de passarem para o escalão seguinte de muito, muito baixo risco. Ok. Utilizou um termo trader. O que é um trader? O trader... Há termos que nós utilizamos dia a dia e do qual nunca pensamos como é que eu explico isto em português. Não é? O trader é o negociador, não é? É o negociador de ativos, neste caso, que negocia a compra e venda e procura estabelecer o melhor preço de compra ou o melhor de venda. Negociador, ou seja, caso. Okay. E há uma terceira buzzword, hedge fund. Exatamente. Hedge fund é difícil.
É difícil, porque também falávamos em alguma tradução que vejo e hedge fund às vezes aparece com fundos de cobertura, nem sei explicar bem em português como é que nós damos a volta aqui ao texto, mas basicamente a ideia de um hedge fund, pelo menos do ponto de vista tradicional, era um investidor, um fundo, enfim, de investimento que procuraria explorar determinadas ativos ou determinadas rentabilidades expurgando o risco de mercado. Vamos imaginar que eu achava que determinada empresa em relação às outras estava muito barata e ia investir nessa empresa, mas ao investir nessa empresa eu estou sujeito ao risco de mercado, mas já que há um crash, mais que aquela empresa fosse melhor que as outras, na minha opinião, o facto é que se o mercado desvalorizar, aquela empresa vai desvalorizar. E, portanto, tenho que encontrar uma maneira de eliminar este risco do mercado. E, portanto, ao mesmo tempo que eu invisto naquela, vou encontrar uma estratégia que me faça, enfim, que me defenda, que me proteja numa situação em que outros riscos ocorram e que não tem nada a ver diretamente com aquela empresa fosse afetar negativamente aquele investimento. E, portanto, isto é um exemplo. O que fazem é encontrar um tema do que eles querem explorar que vem em valor, procurando depois reduzir o risco de tudo o resto e vendo quando o fazem, que é uma característica importante, quando o fazem, vão eliminar muito o potencial também da rentabilidade daquele investimento, porque ao reduzir o risco de mercado, estão também a reduzir o risco, digamos assim, sobre aquela empresa. E, portanto, como ficam depois com uma margem pequena de diferença de rentabilidade, fazem o chamado leverage financeiro e, portanto, o que fazem é endividam-se de maneira direta para poder investir mais naquela estratégia em nominal, tanto em exposição, sendo que o risco de mercado de facto está relativamente coberto. Enfim, várias pesquisas têm demonstrado é que depois não é bem assim. E é importante a maneira como eles organizam essa estratégia. Mas basicamente a ideia é imunizar o risco de mercado e focarem-se apenas naquele risco que eles estão a procurar explorar. João, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer também mais uma vez o apoio do Hotel Fonte Cruz Lisboa pelo espaço belíssimo que nos proporcionou. Quero pedir-vos um favor. Subscrevam o canal, é uma forma de poderem ajudar-nos e desejo a todos umas boas entradas e um feliz 2023. Quero só terminar pegando aqui também num tema da imprevisibilidade, uma pequena história que aconteceu comigo. Eu na altura trabalhava numa empresa espanhola e na altura estamos a falar, eu já não me recordo do ano, mas foi no governo do Pedro Santana Lopes. Então eu fechei um negócio muito grande. Então convidei, que era normal, todos os meus chefes, toda a gente esteve cá em Lisboa. Entretanto, eles chegaram na sexta-feira, nós tínhamos acordado precisamente assinar o contrato. Estava fechado, mas assinávamos o contrato na segunda-feira. Chegou toda a gente aqui em Lisboa, uma festa, porque era um negócio muito, muito importante, porque era para uma unidade de missão. Na altura, isto, entretanto, voltando atrás, nós íamos fechar nessa semana. Só que, infelizmente, na altura, o ministro, que era o responsável pela sua unidade de missão, faleceu-lhe o irmão. Então combinámos, sim, para segunda-feira. Então tivemos que toda a semana, foi uma festa, tudo muito contente. Quando isto, todos à espera só de assinarmos, no fim de semana, o que é que aconteceu? Santana Lopes foi demitido. Ou seja, eu tive 2 anos a trabalhar num negócio que estava fechadíssimo. E pronto. Nós passamos coisas assim, enfim, não está tempo assim, mas com
várias vezes ao dia. Ouça, mas agora imagino ter Estressante. toda a gente, só 2 anos depois Parece- fechamos, mas às vezes as coisas só têm mesmo de estar certas quando estão assassinadas. Isto Nada é está uma dado história como que eu quis garantido. contar. Muito obrigado mais uma vez, subscreva o canal. Muito obrigado. Obrigado.